com a saída do Zé Ricardo. E agora a onda do momento, é claro, é especular. Então, todo tipo de nome aparece aqui, desde Luxemburgo até Zico. Aí começam a brigar que Zico é ídolo, não pode ser treinador. Então vem assim um monte de nomes. Nem o Zico quereria. Mas aí, olha, teve um comentário aqui, vocês estavam falando agora do Rodrigo. O João Carlos Biel falou que o zagueiro Rodrigo tinha que ser banido do futebol, que isso não é exemplo para ninguém. O Matthews Brook dá uma boa noite a todos e diz que não sabe até que ponto o Zé Ricardo tem culpa no cartório, porque ele levantou o time em muitas oportunidades. A culpa parece, para ele, ser dos jogadores, que não sentiram amor pela camisa, e da diretoria, que teria contratado algumas peças ruins. E aí o Eduardo Luiz Marrom tem uma pergunta para o Heraldo. Ele pergunta se o Flamengo poderia manter o Jaime de Almeida, já que ele sabe aproveitar a base, ou trazer um treinador linha dura seria o melhor para esse momento em que parece uma bagunça no Flamengo, para o Eduardo. O Jaime vai ser certamente a solução de emergência para o jogo contra o Palestino, quarta-feira. E talvez contra o Atlético do Mineiro talvez, domingo. Aí vai depender da agilidade da contratação de um novo técnico. Se contratar um novo técnico hoje, de hoje para amanhã, se esse técnico estiver no Brasil, se for o Roger, se for o Jorginho, se for o Vanderlei Luxemburgo. Estou vendo uma declaração do Vanderlei Luxemburgo aqui na internet, não sei se parece ser realmente dele, dizendo sobre a direção do Flamengo, não sabe nada de futebol e quer que as pessoas digam amém. Se ele já disse isso agora... Não, isso ele disse quando saiu. Ele falou isso efetivamente quando saiu. Enfim, dificilmente vai voltar. Se o Celso Roth já está ligando, hein? Se o novo técnico estiver aí na praça, é um bom nome. Ele vai assumir amanhã e certamente domingo já vai poder trabalhar. Se não, se for o Rueda para vir do estrangeiro para cá, e o negócio... O processo é mais demorado, eu acho que é a pior das hipóteses. Uma informação, apenas para poder acrescentar aqui ao debate, que é o seguinte: há um certo desencontro de informações sobre a saída do Zé Ricardo. Ele foi demitido, ele não pediu demissão, ele foi demitido. Inclusive na coletiva ele disse que não pediria. Não pediria, uma das poucas respostas em que a gente percebeu ali alguma coisa, né, Heraldo, que poderia servir de fato concreto para análise futura. Ele não pediu demissão, ele foi demitido pela diretoria do Flamengo, essa é a informação. E, repito, os dirigentes do Flamengo querem contratar um novo técnico, anunciar, se possível, ainda na noite de hoje. E a outra coisa que está correndo aqui é que quem segurava o Zé Ricardo eram o Bandeira de Melo, o Fred Luiz e o Rodrigo Caetano. Que hoje o Rodrigo Caetano mudou de lado. Mas os jogadores gostavam dele, não. O que faz o Moser no Flamengo? Os jogadores gostavam dele. Isso é uma pergunta, Valdir. Isso eu queria saber. O que essa faz pergunta, o Moser? Eu já me fiz 500 vezes. Hoje eu vi as pessoas comentando que havia um hiato entre o departamento de futebol e a comissão técnica. O Moser, pelo que eu saiba, foi contratado para isso. Eu não vejo o Moser aparecer em nada. Os jogadores gostavam... Ele estava para sair essa semana. Está sem ambiente totalmente no grupo. Os jogadores gostavam do Zé Ricardo. Você vê só que ele fez várias mexidas no time, tudo em função de pressão que ele sofria. Ele tirou goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro central, ponta direita, volante. Ele mexia no volante. Hoje ele jogou sem o Márcio Araújo. Ele jogou sem o Márcio Araújo, por quê? Pressão. Tira esse Márcio Araújo. Então ele vivia mexendo no time. Tirou o Márcio Araújo. O problema é o seguinte: a torcida do Flamengo não gosta do Márcio Araújo. Não gosta, mas Só que o Márcio Araújo, ele é um jogador que joga feio, mas ele desarma muito o adversário e preenche o espaço. Ele é o cara que faz o serviço sujo. Aos olhos do torcedor, o cara que faz o serviço sujo vai ser sempre mal visto. Isso não tem jeito. Perito, sabe quem é que tem razão? O Márcio Araújo é o Zé Mário da década de 70. Roubava e passava. Hoje eu estava fazendo a minha tradicional caminhada, terminou o jogo, eu de cabeça quente, fui dar uma caminhada no calçadão de Copacabana. É verdade que você anda mais de 3 metros? Isso quando eu estou de carro. Mas eu fui dar uma caminhada ali no calçadão, aí veio um vendedor de canga lá, o pneu dele me segurou pelo braço. Queria te vender uma canga, é isso? Não, quase isso. Heraldo, ele falou a coisa mais correta que eu já ouvi até agora, o desabafo de um torcedor. Ele falou assim: seu Maurício, fala lá no programa de noite que esse negócio do Flamengo ficar pagando imposto, esquece isso. O Flamengo não tem que pagar imposto de porcaria nenhuma. Chama o Beto Cachaceiro, chama o Imperador, dá 1 litro de cerveja pra ele lá, bota não sei o quê, tira o Bruno da prisão. Isso é que é o Flamengo. Pera, o Bruno. Fica pagando imposto, tem que pagar imposto, o Flamengo tem que ganhar, pô. Então é isso aí. Tá muito Mauricinho. O problema é que os contratados não estão rendendo até agora. O Giovanni, o Heraldo comentou o jogo hoje, fez uma péssima partida. O Everton Ribeiro não foi bem. Quer dizer, o Flamengo investiu. O que o Diarão fez, eu vou chamar os melhores momentos do jogo. Preste atenção.
O que o Ilharão fez é típico do jogador desatento, absolutamente desatento, porque ele está de frente para o adversário. Podia dominar. Pega a bola parada, pelo amor de Deus, ele dá a bola de presente. Diferentemente de você pegar uma bola num voleio e aí bateu mal na bola, ela subiu, o atacante perdeu o gol. É diferente, você sair jogando de frente e entregar no pé do adversário. O Arão literalmente entregou o jogo. No lance do pênalti, que o Hever, foi o Hever, né? Que cometeu, muita gente questionou. Um absurdo. Eu estava ouvindo o comentário do Heraldo Leite na transmissão da Rádio Globo, da Globo CBN. E realmente é o seguinte: o goleiro, vocês acham que o Diego vai pegar tudo quanto é pênalti? Acho que o Gatito, que é um baita pegador de pênalti, outro dia pegou um contra o São Paulo, que até virou o jogo, mas ele pegou outro pênalti. O Gatito vai daqui para frente defender todos os pênaltis que cobraram. Pelo amor de Deus. Paulo Vitor pegou. Pois é, o Flamengo mandou o Paulo Vitor embora, execrou o Paulo Vitor, colaram no pé do cara, encheram o saco dele e pronto, vazou. Aí o Flamengo foi buscar o Muralha como novo deus do gol, deu no que deu, trouxe o Diego Alves, em tese, uma boa contratação, qualquer um faria, mas até agora foi um tiro na água, ele jogou mal, frangou contra o Palmeiras, ou contra o Corinthians, e falhou feio no jogo passado. E hoje ele não conseguiu pegar o pênalti, não é defeito nenhum, porque o pênalti é uma falta em que o goleiro só falta ser algemado, né? Obrigação do batedor. E o gol do Iago foi indefensável. O gol do Iago foi indefensável. Nunca mais ele vai acertar um chute daqui. Uma bola cruzada, ele meteu. Vamos ver aí os melhores momentos. Heraldo, você que comentou o jogo na Rádio Globo, na Globo CBN, no Futebol Globo no rádio, dá uma fala aí. Pode começar a rodar para a gente acompanhar o VT aqui e o Heraldo vai comentar os lances. A primeira chance foi do Felipe Viseu, essa daí que o goleiro botou para corner. Foi bem, Viseu? Foi bem, mas nossa, perdeu um gol incrível, a gente vai ver daqui a pouco aí. Falta do Diego para fora. Guerreiro faz muita falta, né, Heraldo? Mas a torcida que está crucificando o Guerreiro Aí também. o Diego tenta um voleio, não acerta, pega na orelha da bola. O Flamengo mais uma vez dominou o jogo todo. Dominou o tempo todo. O Ronaldo comentava que Esse até... é o lance que o Viseu pega. Cruzamento do Everton e o Viseu fura. Bola típica para o centroavante matar a jogada. O Ronaldo comentava que até o Vitória fazer o gol, só o Flamengo jogou, né? Só o Flamengo jogou. Só o Flamengo jogou. Mas os melhores momentos são da Flamengo mesmo. Você não vê nada do Essa do Vitória. Everton, o goleiro tira. Bola volta e o goleiro defende. Ótima atuação do goleiro Fernando Miguel. Muito boa. E aí o Arão erra o passe. O Arão não pode dar o pé do adversário em linha E o reta. cara acerta um chute incrível. o Mas no chute Penino, foi maravilhoso. o Arão fazia uma boa partida até aí. No primeiro tempo, ele fez 25 passes certos e um passe errado, que foi esse. Olha o que aconteceu. É muita fatalidade. É coisa quando aquele negócio, um perde o pênalti, outro perde o chute, outro perde o gol e o técnico perde o emprego. E como detalhe, que partida jogou Lá mal o hoje, pênalti do viu? Hever. Aí o pênalti, claro. No segundo tempo, que era de se esperar, o Flamengo. O goleiro saiu antes, ele foi mal, ele deu o canto todo pro Avançou. batedor. Olha lá, ele sai antes. Ele avançou Olha como ele sai O lá. Neilton bate bem também. O Neilton bate muito bem. Neilton foi bem, né, Heraldo? O Heraldo, que Foi o partida do melhor em Wallace. campo, foi o melhor em campo, o Neilton. Eu Fez vi uma você grande partida. escolhendo. Aí, O Wallace foi bem também. Muito bem, o Wallace. O Wallace e Canu, os dois zagueiros muito O firmes. Canu é rebatedor, né? O Odivan de lá. É o Odivan. E esse é o lance que o Berrio mete pro Vinícius Júnior, ele limpa e chuta em cima do goleiro. Antes o Berrio perdeu na pequena área. Uma defesa O fácil, Vinícius né? Júnior perdeu essa. É pedido. Esse Vinícius Júnior também é um mistério, hein, cara? Mas ele já entrou pro jogo. Mistério é o valor do preço. Já tem essa bola aí. A bola na trave Quase por sai trás. o terceiro gol aí. O valor do preço estabelecido e vendido, né? Quando essa notícia E esse foi o lance do gol do Berrio que eu acho que o árbitro errou. Tem uma disputa de bola ali, braço de ferro, um puxa para outro, puxa para cá. É verdade. O Berrio ganhou e deu no gol. Ele deu a falta. Ele já deu tinha... falta do Berrio. A questão do Vinícius, eu entendo o seguinte, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque tudo que se fala em relação a um jogador muito jovem é precoce, tanto para o bem quanto para o mal. Ele não é o Deus que quiseram rotular quando ele foi vendido por essa cifra astronômica, mas também não é o perna de pau, o novo Negueba, que também estão dizendo já, tudo devagar, com calma, tem só 17 anos, é um garoto, vai crescer ainda, vai fazer bem para ele quando ele for para o futebol europeu, vai ter maturidade. Até aí, o Flamengo tem que saber usufruir dele, o que ele tem de melhor, que é essa questão de ser um jogador insinuante. Existe uma coisa no futebol que a mim incomoda muito, e não é de hoje, é o assodamento de você rotular. Fulano é espetacular ou fulano é ruim demais. Perfeito, Vamos Rafa. com calma, né, nas duas questões. A gente pega aqui essa safra que revelou o Neymar. Eram 3 jogadores, vai dar uma dízima periódica, 33,33 para cada um.
mas eles surgiram os três com o mesmo calibre, aparentemente. Era Pato, Ganso e Neymar. Né? Tanto que na Copa de 2010, todo mundo queria que levasse e tal. Lembra da discussão, né? A encrenca que foi. E o Dunga bateu o pé, não levou, tal, porque não, são muito jovens. Tal. Aí o Pato não deu em muita coisa. É jogador de futebol, tal, mas não igual e melhor tem um monte. Não justificou. O Ganso não se firma. É um jogador lento, joga futebol ao modo antigo e tal. E realmente o Neymar é tudo isso e muito mais. Até mais. Eu acho até que o Neymar supera isso tudo aí, tem tudo para ser o melhor do mundo, é o mais caro da história e tal, não sei o quê. Ou seja, o que o Rafael está dizendo é que se você pegar esse parâmetro, estou dando um, poderia ter dado outro exemplo. Peguei esse aqui que é um exemplo que é mais contemporâneo. A possibilidade de um camarada desse estourar é na faixa aí de uns 30%, Maurício. Que não tem a menor dúvida. Não é muito maior do que isso, não. Para chegar a ser, eu digo, até cabeça menos, coroada. Até menos. Até menos? Até menos. O Rafa trabalhou em divisões de base. Quantos meninos com pinta de gênio viraram realmente? Você pega um garoto de 13, 14 anos, que a idade, como normalmente o garoto é acima da média, na base já é laureado, enaltecido. Pega esse garoto. Pega lá 50 jogadores com essa idade que jogam em clubes de alta exigência, clubes de camisa. Se 2 vingarem no futebol é muito. Não, e tem um detalhe, ou seja, o índice então é muito baixo. Não tem um time que seja campeão só com um jogador experiente. Não tem nenhum time que seja experiente só com um garoto. Tem que haver a mescla. Tem aquela frase famosa do Evaristo: garoto decide jogo de garoto. E tem um detalhe também, nem sempre o garoto que arrebenta na base vai arrebentar em cima. Temos vários exemplos. Ou pegar a brincadeira do Maurício, que ninguém falou do Fluminense. O Fluminense tem um garoto que você conhece muito bem, tratado a pão de ló, o tal do Toró. Temos o Toró? Ia ser o novo Pelé. Não aconteceu. Não, tem um exemplo maior aí. Tinha um menino em São Januário que ele, nos intervalos do jogo do Vasco, ele dava a volta no campo fazendo embaixadinha. Ele tinha habilidade, mas ele não tinha visão de jogo. O esporte é coletivo, né? Houve vários aspectos. Lembra do que, Risson? Da história do futebol mundial em todos os tempos, só que a bola rolando existe tática, posicionamento, outras valências. Jogar sem bola. Que ele não tem, jogar sem a bola. Só para fazer uma justiça em relação ao Toró, porque não é só pelo fato que eu trabalhei com ele, então posso dizer isso. Quando ele tinha 14, 15 anos, ele era um extra-série no infantil do Fluminense. Era assim, era o meio atacante. E aí inventaram uma ideia de que ele tinha que representar o Pelé no filme, e depois lançaram ele como titular lá do Romário no Maracanã, no clássico contra o Botafogo. Um pouquinho antes, saiu uma matéria no jornal O Dia, se não me engano aqui no Rio de Janeiro, quando ele tinha 12 anos, e divulgaram que o Vasco ofereceu um apartamento para tirá-lo do Fluminense, o que foi verdade. E na época era um grande absurdo, ele ainda é astro do futsal. Então muitas coisas contribuíram para que a expectativa em torno do Toró acabasse contribuindo para que ele não tivesse em campo o rendimento que se imaginava dele. E outra, ele foi ganhando massa física, foi crescendo, foi perdendo um pouco da sua habilidade, ganhando em força e foi recuando. De meia atacante virou meia, de meia virou cabeça de área. Daqui a pouco é para zagueiro. Mas de qualquer maneira... Só não virou goleiro que era baixinho. Não aconteceu. Uma coisa que eu não entendi é que o Neymar falou que ele foi para o Paris Saint-Germain, não foi por causa do dinheiro, foi por causa do desafio. Então por que ele não veio para o Flamengo? Lógico. Era um desafio mal desse. É evidente que foi pelo dinheiro. A piada é contra o clube, tá, Maurício? É um direito que ele tem. É um direito que ele tem. O Flamengo não disputa a Champions League, ele quer ser campeão da Champions League. A minha se oferece metade, eu ia. Comigo um terço. Metade? Você vai fazer o quê lá? Você está tão modesto, hein? Ele quer só 400 milhões. Modesto. Olha aqui. O Zé Ricardo caiu, a gente falou aqui logo na abertura do programa, porque o Zé Ricardo caiu 6 minutos antes do programa entrar no ar. Mas ele, quando terminou o jogo, ele concedeu uma entrevista coletiva, que pontuou bem o Rafael Marques, está ouvindo na Central da Bola, na Rádio Globo CBN. O presidente foi junto com ele. E algumas pessoas disseram, só que estava papo de WhatsApp, tal, não sei o quê. Não, o presidente foi com ele, está garantido, foi ele, ou não. Isso pode ser um indício de que o presidente está ali para mostrar que ele não vai ser o carrasco, mas em compensação também não vai passar a mão na cabeça, não. Pode meter a foice nele. E depois ele caiu. Mas antes de saber da queda e imediatamente após o jogo, ele falou assim. Realmente a gente vinha fazendo jogos anteriores, mediante os resultados não estavam acontecendo como a gente queria, mas a gente tinha
uma performance, uma atuação boa, né? Hoje a gente acabou não conseguindo fazer uma boa atuação e acho que isso foi determinante para o resultado. Sobre a sequência, lógico, é uma sequência ruim, mas dentro daquelas atuações que a gente vinha tendo com mais consistência, talvez hoje é que a gente tenha saído um pouquinho do nosso controle e acabou a gente perdendo. Olhar para frente, porque é isso que a gente precisa fazer, olhar para frente e trabalhar. Eu tenho as minhas convicções e em cima de treinamento, já falei isso para vocês algumas vezes, é que a gente continua trabalhando. Confiança no meu trabalho sempre tive. Você não está no meio do futebol, num clube como o Flamengo durante 15 anos, se você não tiver confiança, se você não tiver qualidade no trabalho. Então isso a gente tem que encarar como dificuldade, e eu encaro sempre as dificuldades como oportunidade de crescimento. Então é dessa forma que a gente vai continuar. Pelo menos é o que ele pensava, né? Que ia continuar, não vai. O presidente sempre falou isso, que não ia, esse ano o Zé Ricardo seria o técnico do Flamengo até o dia de dezembro desse ano, até o final do campo. O presidente falou isso abertamente. E nessa entrevista aí, Penício, que você destacou agora, o presidente lá no Ninho do Urubu, na Ilha do Urubu. O Urubu tem ilha e ninho. Tem ilha e ninho. Ele ficou ouvindo a entrevista do Zé Ricardo. E ele geralmente depois conversava com o Japó. Dessa vez, quando o Zé Ricardo terminou de falar, ele virou as costas e saiu. Só um detalhezinho. Será que só o Zé Ricardo vai pagar essa conta? O que tem de crítica ao Rodrigo Caetano, o que tem de crítica ao outro que também comanda lá o dele. Fred Luz. É um negócio, eu estou vendo aqui pela internet, nos grupos que a gente participa, imprensa, Flamengo, o que tem de gente querendo a cabeça do Rodrigo Caetano e do Fred Luz é uma loucura. Será que é só o Zé Ricardo que vai... Mas o Flamengo não tem normalmente futebol, diz né? a história conta que normalmente quem paga a conta é o técnico, né, Heraldo? Isso é histórico, né, Penedo? É a forma mais simples de você dar uma justificativa à torcida. A pressão é muito grande, né? A verdade é essa. Eu também sou contra. Acho que um trabalho de um treinador tem que ir do princípio ao fim de uma temporada, pelo menos. Ele faz a pré-temporada, monta o time, pede os reforços. O jogador que vai poder sair, passa pelo crivo dele, monta o esquema tático e dirige o time na temporada. Aí você vai poder avaliar se o trabalho dele deu resultado ou não deu resultado, foi bom ou não foi bom. Pelo que aconteceu até hoje com o Flamengo, o Zé Ricardo trabalhou isso tudo, já está desde o ano passado. Ele já está há mais de um ano no Flamengo, fez a pré-temporada. Eu achava que ele devia ir. Agora, também terminou um ciclo agora, primeiro turno, né? Metade do campeonato, exatamente. Mas só que não vai ter tempo para o cara assumir. A questão é essa. E quem chegar, não vai ter tempo para trabalhar. Não vai ter tempo. Tem 3 competições do Flamengo. Primeira Liga, Brasileiro e Mas só que o Zé Ricardo era o técnico mais antigo no Brasil. Ele era o técnico mais antigo em atividade na primeira divisão. Há mais tempo. Agora é o Mano Menezes. O Jair faz um ano agora. E ele era o segundo técnico em aproveitamento. Mas é o aproveitamento Só perdia dele, no mas Flamengo. é muito alto. Deixa eu perguntar a Marina Reiser aqui, que está acompanhando na interatividade. Está fervendo aí, a galera do Flamengo está excitada, Marina? Ô, Penido, engraçado, os nomes, eu fiz aqui passando assim o olho, dá para ter uma noção dos nomes que mais aparecem. E os que agradam mais os torcedores do Flamengo, Celso Roth, Carpegiani. São os nomes que mais agradam, que mais as pessoas pedem. Sim? O Celso Roth deve ser o pessoal do Vasco. Tinha aquela frase, cara, euforia, né, da debilidade. Do Curitiba. Com todo respeito ao Celso Roth, claro. E aí o Rafael Lima diz assim, coloca o Maurício Menezes no comando do Flamengo. Boa ideia. Eu dou força. Pelo menos o elenco vai rir todo dia, toda hora. Primeira coisa que eu faria, eu entraria em campo com uma placa assim, só aceito a opinião de quem está na nossa frente. Então São Paulo... Já vai começar uma encrenca de cara. Carpegiani é um bom nome, ganhou um Mundial pelo Flamengo, Carpegiani, tá parado. É um bom nome. Estava há pouco tempo trabalhando. No Curitiba, foi demitido. Tem mais período, eu quero ver quem vai comandar o Flamengo quarta-feira. A gente não sabe disso aí. Deve ser o Jair. E semana que vem, o Flamengo joga com o Atlético, Mazela, lá no Mineirão, sem... Talvez o Guerreiro não jogue. Não, o Guerreiro não joga. Sem o Everton. E sem o Diego. E sem o Diego. E quarta-feira que vem o Botafogo, né? O Botafogo, isso aí Mas olha só, o Atlético está uma baba. Então, o Atlético hoje é um dos últimos colocados no Brasileiro. E perdeu hoje 2x0. Perdeu 2x0 pro Grêmio hoje. E tá mal, hein? Tá pertinho da zona de rebaixamento. O Flamengo, todo mundo vira gigante, rapaz. Galera!